Galera, o bode velho aqui foi contratado pra falar mal do Flamengo. O hater do Flamengo. Até aí tudo bem, todo mundo tem direito de expor sua opinião e ser respeitado por isso. Mas quando você for dar sua opinião, principalmente num programa de rede nacional, você tem que, no mínimo, estudar um pouquinho. Ou então fazer algumas pesquisas para não chegar aqui e falar essas besteiras que ele tá falando. Alguns jornalistas estão questionando muito a contratação de ex-jogadores para poder fazer esse programa assim. Eu não tenho esse preconceito, irmão. Se você entende do que tu tá falando, você pode chegar aqui e dar sua opinião sim, que a galera vai gostar e vai curtir muito. Muitos jogadores de futebol eles sabem muito bem o que tá falando. Os caras são fera, parceiro. Como alguns jornalistas também são respeitados. No caso dele, eu não tô vendo isso não, irmão. O Felipe Melo foi muito infeliz em 2 comentários que ele fez no programa sobre o jogo Flamengo e Vasco. Dá pra ver que não entende nada. E não foi nem questionado pelos colegas do programa, parceiro. Uma espécie de conluio entre eles. No primeiro comentário, eles entendem que o Flamengo hoje é o melhor futebol do Brasil, incontestável. Mas o Felipe Melo, ele disse que contra o Vasco, o Flamengo não mostrou essa superioridade. O Flamengo não mostrou tecnicamente que é melhor do que o Vasco. Foi muito mal. Mas o que ele não entende ou não quer entender é que no jogo contra o Vasco não teve como a técnica sobressair, porque o Vasco veio para um embate, um confronto corporal. Foi muito mais físico do que técnica. O Flamengo não tinha como mostrar um futebol nenhum naquele primeiro tempo. No segundo tempo, sim. Quando o Vasco deu aquela cansada, aquela afrouxada, o Flamengo pôde mostrar um pouco mais da técnica e teve as chances de gols, até que o Bruno Henrique meteu gol. E esse jogo agressivo do Vasco foi reconhecido até pelo técnico deles. O Carille falou sobre isso, esse excesso de vontade do Vasco. Já o segundo comentário dele, que foi assim, esse foi o pior de todos, ele mostrou um total desconhecimento quando ele questiona a decisão do Felipe Luiz de colocar o Varela na lateral esquerda. Para ele, o Varela improvisado é um erro do Felipe Luiz. Ele não teve o comprometimento de tentar fazer uma pesquisa primeiro, como esses caras fazem, para fazer um comentário em cima da opinião dele. E simplesmente ele soltou uma coisa que ele nem entende de nada. E nem sabia o que estava acontecendo. O Felipe Luiz explicou depois do jogo que o Ayrton Lucas foi poupado pela grama sintética, porque ele estava vindo de uma lesão. E se ele fizesse o mínimo, ele ia entender a decisão do Felipe Luiz e não ia ter um comentário totalmente parcial. Aí fica difícil a gente assistir um programa de televisão desse, né? Onde eles colocam pessoas para poder falar mal do Flamengo, criticar o Flamengo sem um mínimo de conhecimento e um mínimo de comprometimento de fazer uma pesquisa pra galera, irmão. E sem falar que o Varela jogou demais de improvisado na lateral esquerda. Isso mostra o conhecimento, o entendimento de futebol do Felipe Luiz. E esse cara não sabe de nada, fica querendo jogar veneno no time do Flamengo, parceiro. Comenta aí pra mim o que vocês acharam do comentário aqui. Dessa moral pro amigo aqui. Varela improvisado, dá pra continuar ou não dá? Se precisar. Dessa moral pra mim aqui, cara. Comenta aqui pra mim, compartilha esse vídeo, dessa força aí. Segue a gente no canal aí, valeu? Um abraço.